Olá, você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Vocês, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado por estarem conosco. Hoje nós vamos falar de um programa especial. Mas antes de falarmos do programa especial, que é um programa gerado pela Web Rádio Cristo Consolador, lá de São Paulo, nós vamos falar da nossa página Estação da Luz Espírita. Queremos agradecer a sua companhia, o seu apoio e lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui o maior acervo possível de obras da codificação, obras suplementares, textos, entrevistas, áudios e palestras, e agora reprodução dos programas da Web Rádio Estação da Luz e da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos iniciando hoje a reprodução dos programas da Web Rádio o Cristo Consolador. E hoje nós vamos reproduzir o programa número 56, Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, a introdução, com Silvia Almeida e Elisete Dias, ambos do Rio de Janeiro. Transmissão da Rádio O Cristo Consolador. Essa transmissão foi feita no dia 30 de abril de 2021. Bom, devo lembrar que as nossas irmãs fazem uma viagem na introdução de O Livro dos Espíritos. Fazem leituras, Silva e nossa irmã Elisete, e mais as participantes, faz uma leitura do texto da introdução do Livro dos Espíritos, e aí estão fazendo o estudo capítulo a capítulo, e aí estão fazendo uma leitura e um comentário acerca da proposta dos Espíritos através de Kardec para a elaboração desta obra. Bom, dispensa comentários. É um trabalho simplesmente imperdível. E nós queremos agradecer primeiramente a Deus pela feliz oportunidade de fazermos parte desse contexto e divulgar esse trabalho e reunirmos aqui na página Estação da Luz Espírita. E queremos agradecer ao nosso irmão Delcio Soares, que está fazendo os trabalhos técnicos desses trabalhos todos e que nos permite a oportunidade de veicular o trabalho que está sendo realizado lá pela Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, Delcio. E vamos ao programa em nome de Jesus. Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que começamos agora mais um programa pela nossa web rádio Cristo Consolador, estudando a codificação espírita. E hoje estamos abordando o livro dos Espíritos, que é a base de toda a nossa doutrina, né? E aqui ao meu lado a minha amiga, minha colega de trabalho, Elisete Dias. Boa tarde, Elisete. Como vai? Boa tarde, Silvia. Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo, que ótimo. Já temos alguns companheiros aqui conosco na sala. Vamos colocá-los aqui para cumprimentá-los também. Ângela Coutinho, boa tarde, querida. Muito bom ter você conosco. Boa tarde, Ângela. Temos também a nossa querida Luísa Miranda. Boa tarde, Luísa. Obrigada por estar aqui conosco. É muito bom ter você aqui, né? Boa tarde, Luísa. Pois então, queridas, como é nosso hábito, né? Esta é uma rádio espírita. Temos também a Ana Karina entrando aqui conosco. Boa Oi, tarde. Ana Karina. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. Então, como eu estava falando, esta é uma web rádio espírita, não é? E este, naturalmente, o programa espírita. E nós temos por hábito sempre iniciar todos os nossos programas com uma oração, pedindo aos amigos espirituais que nos orientem, que nos auxiliem na condução deste programa, não é? Então, nós queremos convidar a todos agora para elevar o seu pensamento e, junto conosco, acompanhar esta prece, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade.
queridos amigos espirituais responsáveis por esta web rádio, responsáveis por este programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Muito obrigada por esta oportunidade de trabalho. Pedimos aos amigos que, por favor, estejam ao nosso lado, nos orientando, nos conduzindo, para que possamos realizar este trabalhinho na seara do Mestre Jesus da forma como a espiritualidade superior deseja que seja feita. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, Jesus e toda a espiritualidade maior aqui presente, está aberto o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritas, ok? E agora, então, pediria à minha irmã Elisete que lesse para nós um trechinho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Graças a Deus, né? Bem, meus queridos, nós hoje estamos, né, continuando o estudo da introdução do Livro dos Espíritos, que é uma introdução enorme, não é? Que vocês já observaram aí, que é muito grande, e que nós iremos, com certeza, passar diversos programas, né, Elisete, analisando essa introdução, né? Nós hoje vamos iniciar lendo o item 3 da introdução, não é? E analisar juntos, né? Acompanhar juntos essa leitura. Então, vamos lá. Introdução, item 3. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, os contraditores, aqueles que são contra a doutrina. Então, vejamos aqui que Kardec, né? Kardec não foge de uma boa conversa, né? Começa a falar mal da doutrina, então Kardec já coloca logo no Livro dos Espíritos, na introdução, né, toda a sua argumentação com relação àqueles que são contra a doutrina dos Espíritos, né? E ele falando, né? Então, vamos começar aqui por responder algumas das objeções destes últimos, os contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles, né? Então, Kardec aqui já colocando isso, que ele efetivamente não pretende ter não tem a pretensão de convencer todo mundo, não é? Porque tem gente que realmente acha que sabe de tudo, né? Mas isso também não é um problema para nós. A doutrina espírita está aí para todos aqueles que desejarem estudá-la, que desejarem aprendê-la, que desejarem vivê-la. O espiritismo não sai buscando fazer, né, adeptos, proselitismo. E Kardec coloca isso aqui bem na introdução, que ele não conta, né, de convencer a todo mundo, mas ele vai aqui colocando seus argumentos de maneira muito judiciosa, né? Temos aqui a nossa querida Ângela também. Rosângela, desculpe. Rosângela Alves, boa tarde, Rô. Obrigada por estar conosco. Boa tarde, Rô. E aí, então, Kardec continua. Dirigimo-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina
promanam, ou seja, são originárias da incompleta observação dos fatos e do juízo leviano e precipitadamente formado. Gente, até hoje a gente vivencia isso, né, Elisete? As pessoas fazem uma ideia da doutrina espírita, né, totalmente errada em virtude da falta de conhecimentos. Quantas pessoas, não é, têm uma ideia pré-concebida, preconceituosa das casas espíritas, da doutrina espírita, e não conhece nada, né? É comum ouvirmos alguns irmãos de outros segmentos religiosos, né, dizerem a doutrina espírita isso é coisa do demônio, né? sem saber absolutamente nada da doutrina e sem saber que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, não é? Ela busca viver a mensagem do Cristo Jesus na sua mais pura essência, exatamente como o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Então, para alguém dizer uma coisa dessa da doutrina espírita, é por uma total e absoluta falta de conhecimentos da nossa doutrina, não é? E é justamente o que Kardec coloca aqui, né? Que a maioria das pessoas que são contra a doutrina é justamente por terem feito uma observação incompleta dos fatos e aí terem estabelecido um juízo errôneo da doutrina espírita, né? E aí Kardec continua. Antes vamos dar aqui a nossa boa tarde, a nossa querida Sueli. Sueli Ferreira, boa tarde, Sueli. Obrigada por estar conosco. Hein, Silvia? Oi. Por isso que nós, como espíritas, né, temos o dever de estudarmos a doutrina para sabermos, nós não vamos convencer ninguém, não vamos converter ninguém ao espiritismo, mas temos que estar ciente da doutrina que a gente abraçou, né, para que possamos esclarecer quando esses irmãos vierem falar alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza, Elisete. Isso é o que nós sempre lembramos. É imprescindível o estudo da doutrina, né? Todos nós que nos dizemos espíritas, nós temos a obrigação de estudar a nossa doutrina, né? Porque nós, além de podermos esclarecer esse tipo de dúvida às pessoas que, porventura, se aproximem de nós com ideias errôneas a respeito da nossa doutrina, nós também não seremos enganados por pessoas que venham falar coisas, né, se dizendo conhecedores da doutrina e que venham nos falar coisas que não estão em absoluto de acordo com o que está na codificação, né, que Kardec nos legou, graças aos espíritos, né? Então, o estudo é imprescindível. Algumas pessoas acreditam que apenas ir à casa espírita é suficiente, que ela vai lá, vai assistir às palestras e tal, tudo bem. Não, não é. Tá? Todo aquele que deseja conhecer uma doutrina, uma filosofia profundamente, ele precisa estudá-la, e estudar sempre. Né? É o que eu sempre falo, né, Elisete? Quanto mais a gente estuda, mais descobre que tem que estudar, né? Então, realmente, exatamente. É super importante, o estudo é absolutamente fundamental. E aí nós temos umas duas amigas aqui conosco, Elisete, nos acompanhando, a Miriam Becker. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui. Exatamente. Temos também a nossa amiga Vera Parente. Boa tarde, Vera. Obrigada, boa querida, tarde. por estar aqui conosco. Obrigada, Vera. Bom, então vamos continuar. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Então, Kardec agora vai lembrar da série de fenômenos que acabaram culminando com a doutrina espírita. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Lembra da questão, gente, das mesas girantes? E antes das mesas girantes, né,
na Europa, em Paris, sobretudo, nós tivemos a questão do Hydesville, né? Com as irmãs Fox, com aquelas pancadas, aquelas batidas, aquelas coisas todas, né? Então, agora, os chamados RAPs, né? As pancadas. E aqui Kardec está falando que o primeiro fato que foi observado foi da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Aquilo que nós falamos, né? A mesa girando, a mesa levantando, andando para lá e para cá, e pancadas, né? Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusessem em dúvida a realidade. E aqui nós temos um fato extremamente importante que vale a pena ressaltar. No prefácio, né, do Evangelho, aquele prefácio maravilhoso diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, né? Então, ali no prefácio diz que Jesus iria mandar os seus espíritos, né, as virtudes do céu, aparecerem em todas as partes para chamar a nossa atenção. E daí Kardec está colocando, né? Inicialmente na Europa, depois espalhou inicialmente na América, se espalhou pela Europa e depois pelo mundo todo, não é? Pelo mundo todo, trazendo a mensagem. Alguma coisa estava acontecendo. Imagina, de repente, uma coisa assim começa a acontecer em todos os lugares, uma coisa insólita dessa, né? É uma novidade. E aí nós nos lembrarmos, quando Deus quer nos fazer uma revelação, ele não faz a uma única pessoa, a um único médium, em um único lugar. Esta revelação é dessa forma, através de diversos médios, diversas localidades, não é? E diversos espíritos, todos falando a mesma coisa, né? É aí que reside digamos assim, a certeza dos ensinamentos espíritas, porque não foi uma coisa que Kardec falou, não. Vários espíritos em diversos locais do mundo falando a mesma coisa. E Kardec, então, reuniu todas essas mensagens e compilou o Livro dos Espíritos, né? Então, ele continua falando. Vamos cumprimentar aqui a Regina. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Regina. Temos também nosso amigo aqui, Viver o Espiritismo. Boa tarde, amigo. Obrigada por estar conosco. Boa tarde, amigo. A Nádia também aqui conosco. Nádia Menuzier. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, obrigada. Nádia. Bom, e aí, então, continuamos. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria de que seria uma questão elétrica, né? Visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla com o seu potencial
na razão direta do número dos elementos. Ou seja, Kardec está colocando aqui que deram como explicação, né, o fato de ter várias pessoas dentro do mesmo ambiente, que seria como uma pilha, e quanto mais pessoas, mais energia, mais força para movimentar os objetos. Né? Eram teorias que nós sabemos que foram apresentadas diversas teorias para explicar a movimentação das mesas e os barulhos. Né? Diversas teorias, cada uma mais louca que a outra. Né? O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Gente, elipsoide é que tem a forma de uma elipse. Poderíamos, pois, ter ali em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga à que impele os mundos. Ou seja, assim como nosso mundo gira, né, nosso planeta gira, poderia ser que existisse alguma coisa diferente acontecendo ali, alguma corrente elétrica, alguma coisa que estivesse fazendo as coisas girarem, as mesas girarem. Né? São as teorias. Mas o movimento nem sempre era circular. Ó, se não nem sempre era circular, aí a teoria já cai por terra. Né? O movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Então, gente, olha só. Além de não rodar unicamente, o objeto se movimentava loucamente, né? Rapidamente para lá e para cá, né? E ainda se elevava e ficava no ar. O que é que hoje pode se elevar e ficar no ar lá, sem cair, né? Pela força da gravidade. Eram coisas muito interessantes, né? Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos, né? Os raios, né? Os trovões, aquelas coisas assim. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que que isso não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre 1000 outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu. Sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, ou seja, em volta de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro objeto, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são, com frequência, tão pueris que não há como ter por impossível
que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara a chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco qualquer, um nome bobo qualquer, né, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica, ou seja, seria a eletricidade, né? A questãozinha lá da rã que ele viu seria considerada uma questão de mágica, né? Qual, com efeito, sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs, né? Exatamente. Então, ele aqui está colocando que nós, né, seres humanos, somos muitas vezes muito orgulhosos e não queremos prestar atenção em determinadas coisas que nos estão sendo reveladas, não é? Porque nós consideramos que essas coisas são muito simples, muito sem importância para chamar a nossa atenção. E é justamente o que ele está colocando aqui, né? A dança das mesas, né? Que algumas pessoas não se dignaram a prestar atenção, e teria acontecido a mesma coisa com a questão da eletricidade, né? Que seria considerada como a dança das rãs, lá quando o Galvani viu a perninha da rã mexendo e foi saber por quê, não é? Alguns, entretanto, muito modestos, para convirem em que bem poderia dar-se, não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver, para a tranquilidade de suas consciências. Ou seja, aquelas pessoas com mente aberta, não é? Que acreditam e sabem que nós não sabemos de tudo, não é? Que a natureza, que Deus tem ainda muitas coisas para nos revelar, essas pessoas deram atenção ao fenômeno e quiseram saber o que era que estava verdadeiramente acontecendo, né? Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e do fato de não se haver produzido constantemente a vontade, ou seja, a sua vontade, e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Ou seja, as pessoas buscaram, né? Essas pessoas buscaram tratar os fatos espíritas como se fosse uma ciência, que você entra no laboratório e diz, espírito, aparece aqui, mexe aqui, mexe ali. Naturalmente, como isso não acontece, né? Porque espíritos são pessoas desprovidas do seu corpo físico, mas com a sua total independência e personalidade. Se eu não quiser me manifestar, eu não vou me manifestar. Não é? Então, não é ninguém que vai dar uma ordem ao espírito, ele vai fazer alguma coisa que ele não queira fazer. E aí começaram essas pessoas com essas ideias puramente de pesquisas científicas, começaram a achar que não era, já que não podia se provar dessa maneira, né? Malgrado, porém, ao que decretaram, dizendo que não era verdade, né? As mesas, pois que há mesas, continuam a girar, e podemos dizer, com Galileu, todavia, elas se movem, né? Igual o Galileu falou, né? Que a Terra se movia. E não, no mar ele tem montão, todavia move, quer dizer, ou seja, com certeza ainda se move, né? Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Ou seja, a questão das mesas continuou, não é? Continua, né? Kardec falando aqui. E aí, né, Silvia? Você vê, né? Aí você vê o orgulho do homem, né? De achar que ele é o detentor do conhecimento de tudo, né? Não acreditar que haja alguma coisa que ele não possa saber qual é a causa, qual é o motivo daquilo que está acontecendo, né? E aí acabam por cair por terra esses argumentos, né? Porque exatamente. Oi, gente, nem sempre eles vão conseguir, né? Se não forem pelo lado que devem ir, né? Eles se acham. Essa era a preocupação, porque era uma sociedade totalmente materialista, né? Pessoas, homens cultos, né? Que
só davam valor ao que eles podiam entender e podiam explicar. O que estava fora da alçada deles, né? Que eles não conseguiam explicar, então não existia, né? Exatamente, não conseguiam provar materialmente, né? Matematicamente não existia, né? Exatamente. Muito interessante. Bom, e aí, continuando aqui, contra a realidade do fenômeno, poder-se induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conformemente a vontade e as exigências do observador. Como ele não podia acontecer isso? Por quê? Né? E aí diz, os fenômenos de eletricidade, de química, não são subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pô, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se acha sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Aqui o que nós vemos com essa colocação de Kardec, né? Que esses movimentos, efetivamente, nós sabemos que é necessária a presença de um médium, né? Você precisa ter um espírito disposto a se comunicar e precisa ter um médium que facilite a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Se você não tiver essas condições, né, que são condições novas para fatos novos, como diz Kardec, a coisa não vai acontecer, né? E aí Kardec continua. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, exatamente o que falei. Em que circunstâncias isso acontece, né? E esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa, né? Claro, nós temos que ser perseverantes, sobretudo numa nova ciência, não é? Nós temos que ficar ali, porque toda hora aparece alguma coisa nova. E nós vamos ver, não é, como foi importante toda a contribuição do nosso querido Chico Xavier, não é? Como obras subsidiárias da doutrina espírita, sobretudo as obras de André Luiz, né? Que nos trazem tantas informações sobre a vida, como é a vida no mundo espiritual, né? Que é uma maravilha. Se nós formos olhar também o livro maravilhoso de Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que nos relata em minúcias tudo o que acontece com o espírito do suicida. Então, naturalmente, nós estamos sempre precisando estudar, porque os espíritos estão a cada dia nos revelando as coisas, nos trazendo informações, né? Informações que, naturalmente, nós vamos sempre, né, analisar a origem das informações e vamos ver se aquilo que nos está sendo trazido não está em desacordo com a base, que é a codificação espírita, né? E temos sempre, como nos recomenda Kardec, não é, Elisete? Passar tudo pelo crivo da razão, né? Tudo pelo crivo da razão. E é muito interessante isso, né? Que nós temos que ter sempre essa visão de estudo constante. Objetam, porém, algumas pessoas, né? Se opõem algumas pessoas, dizendo o seguinte: há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física a fazer experiências
né? Então, você, primeira coisa, você acha que é uma fraude. Por que você acha que é uma fraude? E aqueles que pensavam que toda a movimentação espírita era uma fraude. Por que você acha que é uma fraude? O que te leva a pensar que é uma fraude antes de você sair dizendo que é uma fraude? Aí vamos pegar o exemplo também do nosso querido Chico Xavier, né? Com as cartas consoladoras para as mães de Chico Xavier, né? Cartas que ele trazia, mensagens de seus filhos, né? Dos filhos falando de situações como estavam no plano, né? No plano espiritual. Então, alguém diz, isso aí é mentira, isso aí é fraude, Chico Xavier é um embusteiro. Como é que você pode dizer isso? Qual a prova que você tem disso? Né? Se as famílias sabiam perfeitamente que Chico não lhes conhecia, não sabia por que estavam ali, e ele psicografava uma carta justamente daquele ente querido que a pessoa tinha ido buscar notícias, sem ter falado nada para Chico. E nas cartas sempre traziam informações precisas sobre fatos familiares que somente a família conhecia, nome de familiares, familiares já desencarnados e tudo mais, para provar a autenticidade. Então, nós não podemos dizer que uma coisa é falsa até que se prove como tal, né? E para você fazer um tipo de afirmação como essa, você tem que ter embasamento também. É isso que Kardec está falando aqui, né? Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, ou seja, que possam ter acontecido fraudes, né? Constituiria isso razão para negar-se tudo? Né? Quantas pessoas ficam aí fazendo mentirinhas? Quantas mentiras nós encontramos hoje na internet? Mas significa que tudo que está na internet é falso? Claro que não. Existe muita coisa boa na internet. O fato de algumas pessoas inescrupulosas colocarem mentiras e falsidades na internet não significa que a internet seja um monte de mentiras. Né? Nós temos muitas coisas boas e valiosas que nos são oferecidas pela internet. Né? Esse momento, então, que nós estamos vivendo a pandemia, graças a Deus, né, que podemos estar nos falando, né, graças a essa tecnologia nova, né? Graças a Deus. E cabe a gente saber separar o joio do trigo, né? Exatamente. Exatamente isso, né? Temos mais aqui umas pessoas queridas aqui nos falando. Ednete Montagnol dos Santos. Olá, gente, estou perdida, mas valeu. Não se perca, Ednete. Não se perca, querida. Você está no lugar certo. Estamos lendo a introdução do Livro dos Espíritos, quase terminando o item 3, ok? Quase terminando o item 3 aqui da introdução do Livro dos Espíritos. Você vai se achar. A Karina está aqui ajudando a Ednete. Estamos no final da introdução do número 3, exatamente. Aí, Ana Karina. Bom. E falar também, né, Silvia, para a gente aproveitar para dar o likezinho, né? Ah, exatamente. Quem ainda não está inscrito, né? Se inscreva no canal. Se inscreva, dê o seu like, né? Nós precisamos muito, queridos, da ajuda de vocês para a divulgação e para ter cada vez um número maior de inscritos na nossa web rádio. Contamos muito com a ajuda de vocês na nossa divulgação, tá bom? Não se esqueçam do likezinho e também da inscrição em nosso canal, tá bom? Bom, vamos continuar. Dever-se-ia negar a física, porque há mágicos, né, prestidigitadores, que se exornam com o título de físicos? Cumpre, ao demais, se leve em conta o caráter das pessoas, o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo, então, um mero gracejo, tudo apenas besteira? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fastidioso, tão cansativo para o mistificador, não é? Como para quem estivesse sendo mistificado. Claro,
Né? Haja paciência, né, gente? Tanto tempo fazendo a mesma coisa, a mesma chatice, né? Acresce que numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Claro. Né? E aí Kardec conclui aqui o item 3, porque não é possível que o mundo inteiro resolveu ser mistificado. Né? Não é possível. Você vê que um monte de pessoas fazendo a mesma coisa em diversos locais do mundo, todo mundo resolveu ficar fazendo gracinha agora? Claro que não. Né? Então, daí, o fato dos espíritos tem surgido em diversos locais, né? Para dar esse cunho de autenticidade à revelação espírita. Então, é muito importante que tudo isso, gente, por isso que nós sempre nos falamos da importância, né? Da importância de nós passarmos tudo pelo crivo da razão. Tudo pelo crivo da razão. Não é um simples texto que surja no WhatsApp, né? Que diga essa mensagem foi recebida no centro que você nunca nem ouviu falar. Às vezes até um centro que existe mesmo, né? Num centro tal, pelo médium tal, e às vezes falando coisas absurdas, estapafúrdias, né? Que deixam você nervoso, com medo, apavorado. Vocês lembram? Ontem eu estava até assistindo a um videozinho, né? Falando daquela bendita data limite, né? Que é aquela coisa que seria acho que em 2019, acho que não sei o que é lá de dezembro, ou 20 de dezembro de 2019, uma coisa assim. Né? E foi uma coisa que foi propagada loucamente por aí. As pessoas achavam que o mundo ia explodir, que ia acontecer alguma coisa catastrófica, né? Em dezembro de 2019, e obviamente não aconteceu nada. Né? Por quê? Os espíritos não fazem isso, gente. Os bons espíritos não perdem seu tempo para mandar mensagens que não sejam mensagens de amor, mensagens consoladoras, mensagens de paz e tranquilidade para todos nós. Né? E aí Kardec bem diz aqui nesse final, se alguém quisesse mistificar, o mistificador assim não ia ficar, né, aparecendo em todos os pontos do mundo falando a mesma coisa. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa ideia muito forte de que os bons espíritos, eles só nos trazem mensagens de conforto. Qual é o nome da nossa doutrina? Doutrina dos Espíritos, doutrina consoladora dos Espíritos. O que foi que Jesus nos disse? Temos que nos lembrar. Pedirei ao Pai que vos mande um consolador que ficará convosco para sempre. Então, Jesus nos disse que ia pedir ao Pai um consolador, vai mandar algum espírito para nos assustar? Claro que não. Né? Então, nós precisamos ficar unindo os pontos para não nos deixarmos influenciar por coisas inverídicas. Né? Daí, sempre recomendarmos o crivo da razão. Né? Precisamos sempre passar tudo pelo crivo da razão. Temos aqui a nossa querida Nara também conosco agora, Elisete. Olá, Nara, boa tarde. Que bom que ainda peguei um pouquinho do estudo. Sim, querida. Boa tarde, Nara. Boa tarde. Bom, vamos tentar, não sei se nós teremos tempo, né, de entrar no item 4. Acho que sim. Temos de analisar todo o item 4. E é o seguinte, vamos lá. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não aconteceu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular, ou seja, os fenômenos, gente, essa movimentação de objetos era só para chamar atenção. Para chamar atenção
de Kardec e outras pessoas curiosas para descobrir a razão de tudo, né? Ele falou, era só uma pista que eles estavam dando. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho conduzia a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Ou seja, vamos começar a levantar o véu de uma série de mistérios, né? Nós sabemos que conforme nós, a humanidade, vamos adquirindo uma certa capacidade intelectual e moral, Deus nos vai revelando coisas que antes nós não tínhamos capacidade de conhecer. O Espiritismo nós sabemos, a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo. Né? Ou seja, em cada grau evolutivo da humanidade, Deus vai nos levantando o véu, aos pouquinhos, né? Porque quando você coloca uma luz, né, a luz do conhecimento muito forte, se você bota muito forte, a pessoa não enxerga, ela acaba ficando cega com aquela luz forte. A mesma coisa o conhecimento, né? Então, Deus vai aos pouquinhos levantando o véu, né, Elisete? E aí a gente lembra quando Jesus falava, né, quando os discípulos perguntaram por que ele falava por parábolas, né? Um dia, né, será dado a vocês a entenderem, né? E esse dia é o que nós estamos vivendo agora, né? Depois da doutrina espírita, a gente consegue entender muitas coisas que antes a gente não conseguia, né? Não tinha elementos ainda, né? Para entender. Exatamente. E aí Kardec prossegue. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da pergunta anterior, né? E aí Kardec vai. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Obviamente que a mesa não tem inteligência, né, gente? Se você falou assim, olha a mesa, você levanta uma perninha e dá uma pancada no chão, é assim, 2 pancadinhas, você não. Eu vou te perguntar as coisas. Não dá para que a mesa tivesse inteligência desse jeito, né? E aí, até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Imagina, gente. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas. Antes era assim, não. Depois, respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel, ou seja, a mesa, um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Ô, mesa inteligente danada, né? Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causavam espanto, ou seja, eram respostas coerentes, de acordo com as perguntas formuladas. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que nós devemos assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Pensaram em tudo, né? Menos que era um espírito. Né? Foi o próprio fenômeno, ou seja, o espírito, né? Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra, né? Muitas vezes, se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio, mas aqui não foi isso o caso, né?
Então, o fenômeno acontecia, as pancadas, a resposta do isso. E aí não foi o homem que deu um nome a isso, foi a própria coisa que fazia isso acontecer que se nomeou. Eu sou um espírito. Né? Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. Realmente, né? Imagina você ter que escrever um Z. Mas eu não sei quantas vezes para botar um Z. Né? Era demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro meio. Olha só, o próprio espírito falou outro meio. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto, colocada em cima de uma folha de papel. A cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Olha que fantástico, gente. Primeiras pancadas para chamar a atenção, né? As mesas se movimentando para chamar a atenção. E uma vez que as pancadas e as mesas chamaram a atenção, né? Aí aquele ser que estava provocando aqueles movimentos se identificou, eu sou um espírito. E ele mesmo, identificando a enorme dificuldade de se comunicar através das pancadas, né? De repente, uma pancada sim, duas pancadas não sei quantas pancadas um A, outras quantas um B, uma coisa demorada, cansativa, chata. Ele deu a ideia de pegar uma cestinha, prender um lápis à cestinha e colocar essa cestinha com o lápis preso na cestinha em cima de uma folha de papel. E a mesma movimentação que ele conseguia impor à mesa, imprimir na mesa, ele começou a imprimir na cestinha. Só que, como tinha um lápis preso à cestinha, ele podia escrever. E escreveu sobre tudo. Olha que coisa fantástica e maravilhosa, né? O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Olha só, não foi somente a Kardec que isso foi dado. Assim como em vários locais do mundo os barulhos, as pancadas começaram a acontecer, também em vários locais do mundo os espíritos se apresentaram como espíritos e deram essa informação. Bota um lápis na cestinha, que vai facilitar a nossa comunicação. Tudo acontecendo simultaneamente, da mesma maneira. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe os teus dedos sobre a borda da cestinha. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu. Muito legível esta frase. Proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Olha que coisa interessante, né? O espírito proibiu que ele transmitisse a quem quer que fosse o que ele acabava de dizer, né? Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenha. Não importa o tipo de lápis que vai ser usado, né? Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. Cada um usou o objeto que achou mais cômodo para conseguir as escritas, não é? E adaptou o lápis a ela. A cesta, ou a prancheta,
só podem ser postos em movimento debaixo da influência de certas pessoas. Quem são essas certas pessoas? Os médiuns, né? Dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas. Temos que lembrar que esse foi o primeiro livro, não é? Kardec, mais tarde, no livro dos médios, já com mais conhecimentos, Kardec dirá que a questão moral do médium não vai ter tanta influência assim. Vai ter influência, sim, no tipo de mensagem recebida, mas não é imprescindível que o médium seja uma pessoa de moral ilibada para conseguir comunicações. Ele precisa ser um médium de moral ilibada para conseguir boas comunicações, né? Isso depois Kardec vai nos esclarecer melhor no livro dos médios, né? Porque há médios de todas as idades, ainda imperfeitamente conhecidos, porquanto há médios de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício, né? Ele diz. E aí nós vamos lembrar, né, a questão da psicografia pelo exercício, sim. Lembremos quem viu o livro do Divaldo Franco, o filme do Divaldo Franco, né, quando, para se adaptar ao médium, Joana ditou muitas páginas para Divaldo, depois mandou ele queimar tudo, lembra? Queimar tudo, é. Ela estava treinando a sintonia do espírito com o médium. Então, é preciso muito exercício para conseguir isso. Gente, aí nós concluímos aqui, né, esse itemzinho. Na próxima semana, nós entraremos no item 5 da nossa introdução, né? Já estamos chegando ao final aqui do nosso programa. E nós vamos, então, na próxima semana, a gente continua. Eu queria passar para vocês, aproveitar aqui, para passar para vocês a nossa programação, né? O que nós teremos ainda na nossa web rádio, aproveitando esses últimos minutinhos aqui que nos restam, né? Então, vejamos, meus queridos, a nossa programação aqui, o que nós temos aqui para mostrar para vocês, né? Tem que chegar bem pertinho, porque sou uma pessoa cegueta, né? Hoje é sexta-feira. Sexta, né? Dia 30. Então, sexta-feira, vejamos o nosso programa de sexta-feira, nosso programa aqui, né? Que foi o nosso programa com a nossa querida Elisete, estudo do Livro dos Espíritos, e mais tarde, tá? Mais tarde, às 19 horas, nós teremos a nossa Zezé Franco apresentando o programa Casos e Contos Espirituais, né? O tema de hoje será, então, o livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier e Espíritos Diversos. A Zezé vai falar do tema Companheiros em Luta. Não percam, hoje às 19 horas, ok? Eu vou falar para vocês também do que nós teremos no sábado. Sábado, dia 1º de maio, nós teremos a nossa querida Regina Ramos, não é? A Regina Ramos, que vai trazer o programa A Luz do Lampadário. Vai parar, que eu não acabei ainda o programa. A Luz do Lampadário, né? Capítulo 2, Teofania, Manifestação Divina, está no livro de Divaldo Franco, né? Com o ditado mediúnico da Joana de Ângeles. Então, pela Luz do Lampadário, e ela está analisando os capítulos desse livro chamado Lampadário Espírita, do Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles. E aí nós chegamos ao domingo, né? No domingo, deixa eu vir aqui, que eu estou tentando colocar. Sim, no domingo, dia 2 de maio, nós teremos outra vez a nossa Zezé, né? Com o programa Histórias de Jesus, por Amélia Rodrigues. E o tema da Zezé será Pescadores de Almas, que está no livro Trigo de Deus, né? Também psicografado pelo Divaldo Franco, com a nossa querida Amélia Rodrigues. Depois nós teremos
o programa, deixa-me colocar aqui, sim, Revirando o Baú, Vida e Obra de Chico Xavier, com o nosso amigo Delson Soares, no domingo às 19 horas. O Delson nos conta fatos interessantíssimos da vida, né, e da obra do nosso querido Chico Xavier, o mineiro. Depois, nós teremos às 20h30, ok? Muito bem. Às 20h30, desculpe, gente. Opa. Sim. Às 20h30, temos a estreia do nosso programa. Eu, com o meu amigo Cosme Deolindo, estaremos estreando aqui na nossa web rádio Cristo Consolador o programa Espiritismo e Atualidade. E nós iremos comentar sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita, todos aqueles pontos, né, que são abordados no livro Aconteceu na Casa Espírita, nós iremos, então, abordar no nosso programa de domingo, programa de estreia. Contamos com vocês, será às 20h30 que nós estaremos aqui, ok? E, terminando, então, vejamos aqui, mas deixamos esse programa ainda de domingo. Não, esse não é mais, não. Então, o nosso último programa de domingo será justamente o Espiritismo e a Atualidade, ok? Então, meus queridos, nós agora voltamos aqui para eu e minha amiga Elisete, aos nossos comentários dos nossos irmãos, né? E temos aqui a nossa Débora Manissoba. Oi, Débora, obrigada, querido, por ter estado conosco aqui. E a nossa querida Ângela, não é? Também gratidão por mais um estudo maravilhoso. Obrigada, querida, a você por estar aqui conosco, não é? Então, queridos, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e vamos aproveitar que ainda temos um minutinho, né, para encerrar, né, o nosso trabalhinho de hoje, deixando com vocês a prece que Jesus nos ensinou, né, que é o Pai Nosso. Nós fechamos, então, o nosso trabalhinho de hoje com essa prece linda, desejando a todos um ótimo final de semana, com muita paz, com muito carinho, né? E que todos estejam juntos conosco aqui na próxima semana. Ao longo da nossa semana, nós teremos vários programas novos. Pedimos mais uma vez que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube, né? Dando para nós essa força tão importante para que a nossa web rádio fique cada vez mais conhecida. Então, um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até a próxima, gente. Tchau. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado seja o Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, este mundo de desterro distante da vossa luz.
Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.